Glória a Deus, aleluia. Boa noite a todos, a paz seja convosco. Hoje, domingo, dia 21 de setembro de 2025, eu quero falar sobre um tema que é Deus intervém, a história de Abimeleque e Sara revelada. E o texto está em Gênesis, capítulo 20, eu vou ler do versículo 1 até o versículo 12, que diz assim: E partiu Abraão dali para a terra do sul e habitou em Cádiz e Sur, e peregrinou em Gerar. E havendo Abraão dito de Sara, sua mulher, é minha irmã, enviou Abimeleque, rei de Gerar, e tomou a Sara. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e disse-lhe: Eis que morto és por causa da mulher que tomaste, porque ela está casada com o marido, mas Abimeleque ainda não se tinha chegado a ela. Por isso disse: Senhor, matarás também uma nação justa? Não me disse ele mesmo, é minha irmã? E ela também disse, é meu irmão? Em sinceridade do coração e em pureza das minhas mãos, tenho feito isso. E disse-lhe Deus em sonhos: Bem sei eu que na sinceridade do teu coração fizeste isto, e também eu te tenho impedido de pecar contra mim. Por isso, te não permiti tocá-la. Agora, pois, restitui a mulher ao seu marido, porque profeta é, e rogará por ti, para que vivas. Porém, se não lá restituíres, sabe que certamente morrerás tu e tudo que é teu. E levantou-se Abimeleque pela manhã, de madrugada, chamou todos os seus servos e falou todas essas palavras em seus ouvidos, e temeram muito aqueles varões. Então chamou Abimeleque a Abraão e disse-lhe: Que nos fizeste? E em que pequei contra ti, para trazeres sobre mim e meu reino tamanho pecado? Tu me fizeste aquilo que não deveras ter feito. Disse mais Abimeleque a Abraão: Que tens visto para fazeres tal coisa? E disse Abraão: Porque eu dizia comigo, certamente não há temor de Deus neste lugar, e eles me matarão por amor da minha mulher. E na verdade, é ela também minha irmã, filha de meu pai, mas não filha da mesma mãe, e veio a ser minha mulher. Ou seja, o que o texto diz, né? O texto diz que Deus apareceu em sonho à noite para Abimeleque e disse que ele estava cometendo um pecado contra ele. E por que Abimeleque estava pecando contra Deus? Porque ele havia tomado Sara para se casar. E Sara já era casada com o próprio irmão Abraão, mesmo que fosse apenas irmão por parte de pai, ainda assim era seu irmão. Por isso Deus falou em sonho a Abimeleque: Sei que com sinceridade no teu coração fizeste isso, e por isso eu te impeço de pecar contra mim. Não te permitirei tocá-la, né? Ou seja, qual é a reflexão, né, desse texto? É que Deus vê o coração de cada um. Mesmo sem intenção, podemos nos afastar do certo, mas sua proteção e orientação sempre nos mostram o caminho. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então foi por isso que Deus apareceu em sonho para Abimeleque, né? Para impedir que Abimeleque pecasse contra Deus, né? Porque
Porque Sara, além de ser casada com Abraão, ela também era irmã de Abraão, né? Como o próprio texto aqui está dizendo. Sara era também irmão de Abraão, mesmo que não fossem irmãos, né? Saídos da mesma mãe, mas eram irmãos por parte de pai. Então, por isso que Deus interveio, né? Na história de Abimeleque e Sara. Por isso que Deus visitou Abimeleque em sonho para avisar ele que era para ele devolver Sara, para não tocar em Sara, para não se deitar com Sara, né? Não se casar com Sara, porque se ele fizesse isso, ele iria estar cometendo um grande pecado contra Deus, né? Por quê? Porque Sara era casada com Abraão, né? Ou seja, ela, além de ser esposa, era irmã de Abraão, e isso não agrada a Deus, né? Irmão casar com irmão, mesmo que seja da parte de pai, mesmo que não tenha saído do mesmo ventre, né? Mas era um irmão mesmo assim da parte de pai. Então, por isso que Deus interviu, né? Na história de Abimeleque e Sara. E avisou Abraão em sonhos, e visitou Abimeleque em sonhos para impedir, né, que Abimeleque cometesse esse pecado contra ele, que é se deitar com Sara, tocar em Sara e se casar com Sara. Amém? Glória a Deus, aleluia. Santo, santo é o Senhor.